Medida boa, né? Passou 100 vezes mais, é uma medida boa. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5 de 2 Reis, verso 1. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que está em casa nesta hora. Deus abençoe, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus quer continuar falando conosco nessa hora, tá bem? Ele quer continuar falando conosco, com certeza. Amém? Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. Segunda Reis, ela está no momento que é onde o profeta que está ali profetizando, que está no lugar que assumiu o lugar de Elias, que é chamado Eliseu. Nós vamos ler esse texto inicial aqui, esse é o primeiro versículo, diz assim, ó. E Naamã, aqui é um currículo, tá bem? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Ele era um grande homem, diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele, o Senhor Deus deu muito livramento aos sírios. E este era homem valoroso, porém ele era... Pronto. Por enquanto só até aqui. Daqui a pouco eu dou continuidade de ler o texto e explicar sobre o texto. Feche os olhos por um minutinho. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nesta manhã nós estamos na tua presença. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. A certeza eu tenho, Jesus, que o Senhor está no nosso meio. Nada e ninguém pode impedir o agir do Senhor. Esta manhã é tão poderosa. E eu entendo que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Então haja, Senhor, de uma forma poderosa sobre a vida dos teus filhos, sobre a igreja do Senhor. Ó Deus, toda inquietação, tudo que possa impedir e roubar aquilo que é nosso, que seja repreendido em nome de Jesus. Eu abençoo toda a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você pode, dá mais um aplauso para Jesus. Amém? O texto está relatando, inicialmente, qual era o valor deste homem. Esse homem tinha um valor? Digo valor, um homem valoroso, um homem que Deus tinha, através dele tinha dado muitos livramentos, um chefe do rei da Síria. E a Bíblia diz que este homem era um grande homem, era um homem de respeito. E conquistar respeito não se conquista por imposição. Eu tenho aprendido, a gente aprendeu um tempo, mas a gente vai aprendendo diariamente, que realmente, se eu ponho alguém na liderança, ou alguma coisa que a gente coloca, nunca é por imposição. Eu vou falar, olha, você a partir de hoje, você vai liderar. Não, a liderança ela é conquistada, ela é vista com outros olhos devido às conquistas, né, pelo fruto. Então esse homem tinha muitos frutos? Tinha, o resultado do seu trabalho. O trabalho dele era impecável. Porque a Bíblia diz que por que ele tinha alcançado o respeito do seu senhor, do rei da Síria? Por quê? Porque ele vencia, irmão. Você imagina, um funcionário de uma empresa, né, que dá resultado. O senhor, o chefe, o dono não fica feliz com ele? Sim ou não? Então é o resultado. É lógico que é pelo resultado. Então, a vista do rei da Síria, para a vista dele, esse homem era valoroso por causa disso. Então, era um homem que tinha um grande valor diante do seu senhor, conquistou respeito. Lembrando que conquistar respeito é um processo, mas ele conquistou respeito. E a Bíblia diz que este homem era um homem valoroso, porque através dele Deus concedeu livramento e deu vitória a este povo. Olha que poderoso, olha que algo tão tremendo que está acontecendo na vida deste homem. Só que o texto está dizendo sobre o quê? O que o texto vai dizer? Que este homem no final relata que ele está como? Como que ele está? Está doente, está leproso. Então, aqui na relação daqui agora, essa relação, nós conseguimos entender
todo o fator, tudo que está acontecendo antes do leproso, era visto por todos. Quem está comigo nessa manhã? Então tudo que está aqui, ó, daqui, ó, porém, antes disso aqui, ó, dessa vírgula para trás, todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo já sabia, amém? Todo mundo já sabia quem ele era. Daqui, dessa vírgula ali, ó, do valoroso, homem valoroso, para trás, todos sabiam que era Naamã. Então, o que agora é revelado para nós, não foi revelado para o povo, porque o povo não sabia. Diga assim, o povo não sabe o que eu passo. Então, eles não sabem. Quem olha para você e para mim, né, até invejam a nossa vida, né? Gostaria de ter a vida que ele tem. Gostaria de estar no lugar lá deste homem chamado Naamã. Mas na intimidade, esse homem tinha uma enfermidade. Diga, enfermidade. E realmente essa enfermidade era física. Era uma enfermidade física. Então ele ocultava isso, porque ele sabia que ele não tinha como esconder por muito tempo. Por muito tempo ele não tinha como esconder isso. Mas a Bíblia está dizendo, e logo depois a gente vai pular isso aqui, só para você entender, que existia uma serva que trabalhava na casa de Naamã, porque está na intimidade de Naamã, está vendo que Naamã está passando lá na casa as pessoas não conhecem. É lá em casa as pessoas não conhecem. Aí na intimidade, você está falando de intimidade, lá na intimidade, conheciam que era Naamã. E quem estava lá? Uma serva que foi levada, escrava, para trabalhar na casa de Naamã. Olha que interessante. Então a serva está na casa de Naamã, vendo todo o cenário, e um momento que ela vê a tristeza e a preocupação, e não tendo solução para resolver, o que a Bíblia vai dizer? Que ela vai dizer assim, olha, ela se intromete e diz, se o meu Senhor conhecesse o profeta chamado Eliseu, com certeza ele seria curado. Então aquela jovem foi a resposta para que eles precisavam. Aquela jovem foi a resposta para aquela casa. Naamã se prepara para encontrar-se com Eliseu. E vai ter esse encontro. Diga assim, Deus marcou um encontro. Esse encontro vai acontecer. A Bíblia diz que ele se prepara, vai até onde Eliseu está. E agora a Bíblia vai haver esse encontro. Mas eu quero parar aqui um pouquinho. Eu queria que você colocasse para mim Isaías capítulo 53, verso 4. 53, 4. Quem está comigo nessa manhã? Isaías 53, 4. A vitória de Jesus foi para que eu e você alcançássemos a cura. Quem quer a cura aqui, diga amém. E não é só cura física, tá bem? Nós vamos tratar sobre não só cura física. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas, vamos lá, as nossas enfermidades e as nossas, Ele levou sobre Ele, com Ele. Então Ele pagou um alto preço para que as nossas enfermidades e as nossas dores fossem retiradas de nós. Quem está comigo? Muitas vezes, pastor Felipe, eu usei esse texto só focando nas enfermidades. E é enfermidade física mesmo, tá bom? Quem já passou por momentos de enfermidades aqui? Não é fácil. Então, enfermidades físicas. Então, eu sempre olhei muito para esse texto, por esse ângulo. Dessa forma, pensando. Então, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, faz parte, e também as nossas. Quem carrega dores aqui? Dores muitas vezes não são relatadas. A enfermidade causa dor? Nem todas. Nem todas. Mas as dores estão ligadas também às dores que nós carregamos. Que dores que você carrega? Quais são as dores que você carrega? Porque quem olha para você, você é um homem valoroso, uma mulher valorosa, uma pessoa que diante das pessoas conquistou um respeito, mas carrega consigo dores. As dores não são vistas, ou elas são vistas? Muitas vezes nós olhamos, eu olho para você e não consigo ver dores. Não consigo. Você é uma pessoa de bom, né? Tem um bom aspecto aí, ri, dá risada, bem disposta. E as dores, elas não são
vistas. Você já viu dor de alma? Você chega assim, não, estou vendo. A gente pode identificar olhando para uma pessoa se ela estiver muito abatida, porque aí a alma dela revela pelo seu semblante, pelo olhar dela. Mas preste atenção, o que a Bíblia está dizendo? Que Naamã fisicamente está doente, amém? Quem está comigo? Fisicamente, Naamã se encontra enfermo, físico, pele, leproso. Só que o que está escondido é a lepra. Só que o que nós podemos e as pessoas não vê, Giovana, as dores que estão ligadas na alma. As pessoas não veem isso. Então vamos usar aqui, pegar esse texto, imaginar que as dores que Naamã carrega está ligado ao que ele pode esconder. O que nós podemos esconder? As dores que não são vistas pelo lado de fora. Eu não vejo as dores pelo lado de fora. Você vê as dores pelo lado de fora? Eu não vejo. Eu olho para você, como eu já disse, eu talvez não consiga decifrar se você carrega uma dor. Eu não sei, eu não consigo entender isso. Mas o texto está dizendo que Jesus levou com ele as nossas enfermidades e as nossas. Então vamos ficar focados nas dores. Se você estiver enfermo, Deus pode te curar, amém? Se você estiver enfermo, Deus pode te curar, amém? Você crê que Ele pode te curar? Então vamos lá, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, rapidinho, só para a gente entender o que é dor, o que é sarar. Quem quer ser sarado? Se o meu povo, tem povo de Deus aqui nessa manhã, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e vai fazer o quê? Sararei a sua. Então o Deus que sara a nossa. Diga assim, eu sou a terra. Deus sara a nossa. Então o que Deus está querendo nos dizer é que Ele tem possibilidade de nos curar, tirar as dores e sarar a nossa terra. Quem está aqui nessa manhã, diga glória a Deus. O Deus que nós servimos conhece as suas dores. Ele quer levar sobre Ele, está levando sobre Ele as nossas dores também. Eu não sei o que você carrega, eu não sei os anos, os meses, os dias, eu não sei o que você está passando, eu não conheço a sua história, mas o Deus que te conhece está aqui nessa manhã. Eu falo mais uma vez, o Deus que te conhece a intimidade do seu quarto. O Deus que te conhece a intimidade da sua família. O Deus que te conhece as suas dores e teu sofrimento. Pode ficar tranquilo, o Deus que está aqui nessa manhã, venho para tirar todas as suas dores. Quem crê assim, diga glória a Deus. Aplaude esse Jesus, por favor. Já voltamos para o texto, Salmo 147, verso 3. Nós já voltamos para o texto de Naamã, amém? Já vamos voltar, porque Deus vai te curar. Se for enfermidade também física, Ele vai te curar. Sara os quebrantados de coração, e faz o quê? Liga-lhes as. Deus sara os quebrantados de. Que cura é essa? Qual cura é essa? É cura física? Pastor, eu quebrei, machuquei, estou doente e Deus vai me sarar? Não, o sarar aqui está relacionado diretamente à cura das suas dores. Qual a dor que você carrega? Mais uma vez eu pergunto para você gravar e lembrar. As dores não são difíceis de lembrar, não são difíceis de você trazer à memória. Talvez você sinta ela aí, agora. Enquanto eu falo, você sente as dores. Tem gente que sente as dores que foram abandonados. Tem pessoas que foram abandonadas e sente a dor do. É fácil. Mas consigo, ela carrega dor. Uma vez eu falei isso aí, a pessoa não compreendeu. Eu estou sentindo uma dor. Mas dor o quê? Física? Não, dor na alma. Você já sentiu dor na alma? Dor assim, dor? Dor. Tem pessoas que perderam entes queridos, pessoas próximas, e consigo carregam dores. Qual é essa dor, pastor? A lembrança. Lembra quando aquela lembrança? Você traz a lembrança, e essa lembrança não é boa, porque quando ela vem, você lembra do quê? De dores, de coisas ruins. Por que Cristo falou, trazei à memória tudo aquilo que me traz esperança? Tudo aquilo que me traz dor não me traz? Tudo aquilo que me traz dor não me traz? Por que não dá esperança? Porque eu sempre estou mais ligado ao passado do que ao meu presente. E quem está aqui nessa manhã no presente, diga amém.
Não nos deixa ver o presente, não deixa nos ver porque o que nos prende está no íntimo, guardado, ninguém vê. Ninguém vê. Pastor, nesse assunto eu já conversei com mulheres, e eu percebi isso na conversa, quando eu conversei com mulheres que elas não conseguiam gerar filhos, e aí quando eu tocava no assunto, eu percebi que ela mudava do assunto. Por que ela mudou o assunto? Porque isso causa ali, é desconfortável falar desse assunto agora. Para algumas pessoas, lembrar do abuso é desconfortável. Lógico que é. Lógico. Lembrar do abandono é desconfortável. Tocar no assunto de dores não é bom. Lembra quando a gente vai no médico? E o médico diz assim: onde é a dor? Daí você fala, e ele vai lá, toca, e você sente o que Deus está falando agora. Quando Deus nos toca, Raquel, Raquel aqui, outra Raquel, tem agora duas, tem que falar duas. Quando Deus nos toca, Ele está tocando na dor. Ele diz, não, a mecha, é aqui que dói? É aqui? Então ele vai, hoje eu mexer, é aqui? Não, aqui eu estou sentindo mais dor, então aqui ele achou a dor. Mas eu estou falando do médico, né, que analisa e vai conhecer, identificar onde está localizada a sua dor. Agora, quem pode tratar da nossa alma? Quem pode tratar do que está escondido? Só a figura da mulher, ela pode representar, aqui, eu vou usar aqui esse termo, não me interprete mal, mas ela pode se representar como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está nos dizendo, vai por aqui, porque lá tem cura para você. Aquela jovem diz para a mulher, para o seu senhor, disse assim, olha, se ele conhecesse o Senhor, Eliseu, e com certeza ele seria curado. Então Deus está dizendo para mim e para você, o Espírito Santo nos conduz dizendo, se você conhecesse quem é Cristo de verdade, as suas dores seriam levadas com Ele. É ruim andar com dor? Sim ou não? É simples, quer ver como é simples? Pega uma pedrinha, deixa entrar no seu sapato e começa a andar com ela. Dói? Não sei se dói tanto, mas que incomoda. Você começa a andar assim, né? Assim, daqui a pouco você está andando meio assim, porque, né, para não pisar. É incômodo, há um incômodo. Por exemplo, o pastor Felipe também está falando sobre isso, sobre uma lesão. Eu estou com uma lesão no ombro. Uma lesão no ombro. E aí eu entendi uma coisa. Olha que interessante. Isso é uma lesão física, amém? Quem está aqui nessa manhã, diga amém. Já vou chegar onde a gente quer chegar. Então essa lesão nesse braço esquerdo dói. Então o que eu faço? Automaticamente, sem pensar, o braço direito vai compensar o lado esquerdo. Por exemplo, se eu vou fazer uma força com as duas mãos, neste momento eu vou usar a força maior no braço direito. Amém? Por quê? Porque o lado esquerdo está com dor. Tem dor. Então automaticamente eu vou compensar pelo lado direito a dor que eu sinto pelo lado. Eu vou ajudar. Então o meu corpo automaticamente vai querer ajudar. O meu braço direito vai querer ajudar o braço esquerdo, porque ele sente mais dor. Então qualquer coisa que eu for lá no ginásio, fazer uma força, aí eu olhei, e é bom ter um espelho por causa disso. Eu vou puxar um negócio, e eu vi que eu estava puxando mais assim, ó. Mas o que vai acontecer futuramente? Vou lesionar o lado direito, porque automaticamente ele está carregando um peso, que seria 2 para carregar. Diga assim, Deus vai me ajudar. Então, pastor Pedro, o que acontece conosco? Aí eu puxo um lado e começo a forçar um lado a mais. Mas é sem perceber, não estava percebendo. Quando eu olhei no espelho, eu estava vendo que eu estava puxando esse torto assim, ó. E eu tenho problema com coisa torta, irmão, mas é aí que eu fiquei indignado. Problema com coisa torta, até no mercado, se eu voltar desarrumado a prateleira, eu tenho por hábito pôr a mão arrumar. Eu falei, Jesus, me livra desse negócio. Eu fui arrumando, eu estava no caixa, enquanto estava no caixa, eu estava arrumando, os negócios estavam mal no lugar, arrumei. Estava lá parado, deixa eu arrumar alguma coisa aqui para fazer. Estava me incomodando aquele negócio do torto. E quando eu olhei para o espelho, eu vi que estava fazendo assim, ó. E aí eu comecei a entender que o meu braço direito está começando a doer. Por quê? Diga por quê? Porque ele precisa fazer um esforço maior pelo outro. Tudo que está descompensado, algum outro lado vai começar a doer.
Por exemplo, tem pessoas que sentem dores e elas vão compensar por uma outra coisa. Vai ter que ter um outro tipo de ajuda. O que vai acontecer? Vai lesionar uma outra área da nossa vida. Então o que Deus quer fazer nessa manhã? Curar de todas as... Deus quer nos curar de todas as dores ou feridas causadas por alguma situação. Então o que eu devo fazer, pastor? A Bíblia diz que este homem, pode voltar o texto lá de Naamã? O que o texto está dizendo? Que este homem está escondido, está em silêncio, ninguém vê. Mas quem está lá na casa vê. Na intimidade ele vê, Jesus está vendo. Jesus está vendo a sua intimidade, sabe da sua dor. O que você carrega aí de anos consigo, está pesado, mas Deus vai te aliviar nessa manhã, em nome de Jesus. Está pesado, mas Deus vai te aliviar nessa manhã, em nome de Jesus. Eu tenho uma boa palavra de Deus, eu vou dizer mais uma vez, eu tenho uma boa palavra de Deus. Deus vai te aliviar. Este alívio não é para você mais sentir dores, não é que você não vai ter mais lutas, vai ter, mas essa dor você não vai carregar mais, porque ela não pode fazer parte da sua vida. Deus vai te curar, Deus vai te curar, Deus vai te curar. Esse homem estava assim, ó, mas porém ele estava... Olha para você ver, eu estou sentindo dor mesmo agora realmente no meu braço direito aqui agora. Então, eu vou pular aqui para não gente ganhar tempo. Não quero, aqui já expliquei o que aconteceu. E esse homem toma uma decisão. Diga assim, eu preciso tomar. Diga assim, eu preciso tomar uma decisão. E a decisão que ele toma é: eu quero ser. É decisão, irmão. Cura é por decisão. Ninguém é curado porque Deus não vai forçar ninguém a ser curado. Não existe, olha, você tem que, eu te mostro o caminho, se você quiser ir, você vai. Deus mostra o caminho, se você quiser ir, você vai. Aí ele vai ter um encontro. Daí o rei de Israel fica preocupado, achando que está arrumando algum pretexto para a guerra, mas não é. Ele está procurando a sua... Quem está procurando a sua cura, diga amém. Verso 8, pula para o verso 8. Quando o rei de Israel fica sabendo, fica desesperado. Meu Deus, e agora? O que vai ser da gente? Ele está roubando um pretexto para guerrear conosco. E aí é o desespero de Silvana deste homem. Só que aí, irmão, tem um homem de Deus lá. Isso sucedeu com o homem de Deus Eliseu. Ouvindo isso, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eles vir a nós aqui. Às vezes você quer pregar lá fora e fazer a pessoa já ser curada lá. Deixa eles virem aqui. Porque aqui tem homens e mulheres de Deus que vão ser usados para curar pessoas. Deixa eles virem até aqui. Este é o lugar. Aí deixa vir até mim e saberá que há profeta em Israel. A convicção de Eliseu é: deixa ele vir. Se ele precisa, ele tem que vir ao meu encontro. Se ele precisa, deixa que ele venha. Então entenda, a primeira coisa que eu começo a entender aqui, que na intimidade ele é conhecido. Deus dá ali a oportunidade. Deus está lhe dando a oportunidade de ser curado. Vou falar mais uma vez, Deus está te dando a oportunidade de você ser curado. Mas você precisa querer. Eu preciso querer, eu preciso ser curado. Aí ele vai ter um encontro com o homem de Deus. Chegou a hora, diga assim, chegou a hora. Então, a hora que a gente pensa que é agora. Então, tudo que vai lidar com exposição, que às vezes Deus vai permitir a exposição de mostrar como estamos. Olha o verso 9, vamos lá, vamos pulando aqui para a gente ganhar tempo. Aí, Naamã chegou, uma comitiva de cavaleiros, soldados, não, estou falando de uma coisa que chega para mudar um conceito de uma cidade. O que está acontecendo aqui? Na casa de Eliseu chega o chefe da tropa inimiga, chega lá. E agora? Chegou na porta da casa de Eliseu. Olha o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás, você vai ser curado. Então ele está dizendo assim: Natália, você faz o seguinte, eu não vou nem lá atender você. Mandou o servo dele dizer: eu tenho uma receita aqui, a receita é essa. Ele vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Você está aqui nessa manhã? Mergulha 7 vezes e diz que depois disso ele vai ser curado. Ele queria o quê? O que ele queria? Naamã queria ser? Quem quer ser curado dessa manhã, diga amém. Mas é do jeito de Deus. O problema é que nós queremos ser curados da forma que
Eu, do meu jeito, da forma que eu acho que deve ser. Mas é da forma é do jeito dele. É da maneira dele. Agora, a preocupação dele não vai aparecer aqui depois, é com o rio que é sujo, que é a situação, mas não é. A preocupação dele era a exposição dele naquele rio. Lembra que nós lemos o texto em 2, não precisa colocar em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Porque a humilhação não tem a ver que eu vou te humilhar, você subjugar essa pessoa, não tem nada a ver com subjugar. A humilhação é reconhecer quem está acima de mim. Eu me humilho diante de Deus, porque eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de cura. Então não tem a ver. Deus está dizendo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou sará-lo. Você precisa se humilhar diante da potente mão de Deus, que Ele vai te exaltar. Qual foi a preocupação de Naamã? Eu, o homem valoroso, ninguém sabe. Como eu vou me expor agora, diante de todo mundo aí, como que vai ser? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim, pastor? Nós temos uma preocupação com isso hoje, né? O que vão pensar de mim? Pastor, não, eu vou falar que eu não estou bem. Eu vou falar que eu não estou bem, vou reconhecer o meu erro. Não, pastor, não, isso é humilhação. É isso que Deus está pedindo para você. Humilhar-se. Porque quem precisa é você. Diga, sou eu. Deus precisa de cura? Deus precisa de cura? Não, Deus não precisa, Ele é a cura. Quem precisa de cura reconheça, sou eu. Diga, sou eu. Então reconheça que no reconhecer é que Deus vai te sarar. Naamã estava esperando o quê? Que Eliseu fosse até ele, orasse por ele e fosse curado. Você tem que fazer a sua parte. Daqui para frente, Naamã fica indignado. Quantas as pessoas que a gente ouve e fica indignado quando Deus orienta ela. Diz assim, fica tranquilo, você vai passar por este momento, é de humilhação, mas Deus vai te sarar. Eu conheço pessoas que no momento difícil, sabe o que elas postam? Alegria. É difícil, sabe por que hoje é difícil? Porque as redes sociais, elas mostram uma coisa que não é realidade. Ela está mostrando uma coisa que não é real. E eu não estou dizendo para mostrar também a tristeza, não. Mas também não demonstra algo que não é real. Não precisa mostrar minha cara, o dia que eu estou triste, pastor, estou triste. Eu vou lá, olha gente, eu estou muito triste hoje. Não vou fazer isso, lógico que não. Mas estou dizendo que isso Deus só quer fazer que Ele revele a fraqueza e a debilidade dele. A fraqueza, o que está escondido atrás da roupa dele. Que ele carregava uma lepra. O silêncio vai ser quebrado. As pessoas vão saber. E ele está só esperando. Ele só queria cura, mas ele queria da forma dele. E Deus dizendo assim, não é da sua forma. Mergulhe 7 vezes lá no Jordão, que depois da 7ª vez você vai ser curado. É da forma de Deus, do jeito de Deus, mas o resultado final é a cura. O resultado final, as dores vão embora. O resultado final, aquilo que eu carregava no meu corpo foi-se embora em nome de Jesus. Então eu profetizo em nome de Jesus que ao fim desses 7 mergulhos você vai viver os melhores dias da sua vida. Chega de carregar dores, chega de carregar traumas, chega de carregar esse algo que não é seu, não faz parte mais da sua vida. O que Deus quer fazer comigo e com você Ele quer arrancar todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que estava sobre ele quer levar soco com ele. Eu quero viver uma vida leve, uma vida próspera, uma vida de alegria. O Cristo que nos chamou para sermos livres. Cadê os livres dessa manhã? É difícil perder familiar, é difícil. Você já perdeu algum familiar? Um pai, mãe, irmão? Alguém já perdeu alguém querido? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas ela já foi. Não é você colocando uma foto dela que vai trazer cura. Pelo contrário, isso só vai remoer o que realmente já deveria estar no passado. Está escondido aí dentro de você. Ninguém sabe, mas Deus te achou nessa manhã. Ninguém conhece, pastor, mas Deus te achou nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus te achou. Deus te achou.
Deus descobriu você nessa manhã. Essas dores, elas não podem mais fazer parte da sua história. Não podem mais fazer parte da sua história. Porque Ele disse que o nosso pecado Ele lançou no mar do esquecimento. Então eu não vou mais carregar nem dores alguma. Eu vou viver uma vida livre. Quantas pessoas que nós identificamos. E aqui, irmão, é o lugar propício para Deus. Eu vou dizer essa expressão: Deus nos despir do nosso orgulho. Deus nos despir, porque agora era necessário que esse homem mergulhasse, irmão, todo mundo visse. Ninguém vai fechar um Jordão inteirinho só para aquele dia ele se mergulhar e não. Tem pessoas que iam ver. Então a maior preocupação de Naamã e de muitas pessoas é: o que vão pensar de mim? O que as pessoas mais se preocupam? É o que vão pensar de mim, pastor. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não quero mais andar com isso. Não quero mais carregar essa dor, não. Que ela é ruim. Dor é bom. Tem gente que fala que acostumou com a dor. Que isso, irmão? Não existe isso. Dá um jeitinho para a dor, pastor. Eu fui uma criança que quebrei muito osso e cortei, irmão. Era comigo mesmo. Ponto em gesso foi a minha infância. Toda ela. Da cabeça aos pés, literalmente, da cabeça e aos pés, que eu tenho uma cicatriz gigante no meu pé aqui, e um corte que eu fiz no meu pé. 3 vezes um braço, uma vez outra, cravícula, dedo do pé, meu Deus, corte para todo o corpo. Eu estava tão habituado a quebrar, fratura mesmo, fratura. Tanto que a minha clavícula, quando eu quebrei a clavícula, eu era criança, andando em cima de um brinquedo, num parque, eu caí, que é sempre gordinho, cai, gordinho quando cai, rebenta tudo, porque o peso de cima do osso, destrói tudo. O levinho, magrinho, bate, sei lá, mas o gordinho sempre quebrava. A clavícula encavalou o osso, esse osso aqui, ó, em cima do outro. Ficou um caroço aqui, ó. Eu era criança, tive que enfaixar, eu tive que, todo o corpo ficou só um colete, né? E eu me recordo que a última vez, eu não lembro qual se foi a mão esquerda ou a direita, um dos dedos que eu quebrei, e não foi uma quebra, mas foi um trincar de osso que dói na mesma. Não sei se você já quebrou ou trincou, dói na mesma, dói. E eu trinquei uma das minhas mãos, que eu não lembro se foi a esquerda ou a direita, eu não lembro agora. Mas estava tão habituado a quebrar, e minha mãe estava tão cansada de me levar no hospital, que eu quebrei no final do dia, ela só me levou no outro dia para enfaixar. Eu tive que arrumar um jeitinho, eu lembro até hoje, que eu arrumava um jeito assim para encostar a mão, foi ajeitando para dormir. No outro dia minha mãe levou. Eu estava tão habituado a quebrar e a lidar com isso, mas não é que se eu não fosse lá fazer isso, causava-me dor. No outro dia eu estava com dor na mesa. No outro dia eu fui lá, enfaixou, né, engessou e pronto. Mas às vezes a gente quer arrumar sempre um jeitinho. Ah, pastor, eu vou colocar aqui, ó, de um jeitinho, que aqui não dói. Mas se você mexe, começa a... Eu vou arrumar um jeitinho, pastor, porque quando eu arrumo esse jeitinho aqui agora, é um jeitinho que eu estou ajeitando aqui, pastor, do meu jeito. Mas não traz cura. Por quê? Todo osso, toda fratura não restaurada, ela pode até restaurar sozinho, mas restaura torto. Por que serve o gesso? Porque eu sou especialista em dizer isso. Por que serve o gesso? Por exemplo, o osso, esse osso aqui, eu quebrei 2 vezes no mesmo lugar. Por que serve? Para ficar certinho. Por que eles põem um gesso? Porque a gente mexe, né, e sai do lugar. A gente põe um gesso, engessa, não sei se em Portugal chama gesso. Pronto, é aquela que vai engessar mesmo. Não sei, não tem outra palavra. Não consigo. Gesso é gesso, de barrar a parede. Deve ser esse. Não sei. E aí, ele faz o quê? O que o gesso faz? Mobiliza para você não mexer. Porque a restauração, ela tem que ser feita para não ficar torto. Se você vai ficar, a sua vida não está sendo restaurada, ela está sendo sempre está dando um jeitinho. Pastor, estou dando um jeitinho. Chega de viver de jeitinhos. Deus não quer que você viva de jeitinhos. Deus quer que você seja curado, sarado.
A Bíblia diz: se você mergulhar 7 vezes, quando você sair, você vai estar na totalidade, sarado, purificado. É isso que Deus quer de nós. E aí você carrega feridas aí. Pastor, alguém me traiu. Ferida de algum relacionamento. Feridas de igrejas passadas. Feridas dos pais. Feridas que você até causou em outras pessoas também. E aí esse homem fica chateado? Sim. E você sabia que muitas vezes nós ficamos chateados quando Deus toca no assunto? Porque, Rosa, é um assunto desconfortável. A Deus tocando, é aqui que dói? Ele sabe que é aí. Diz: é aí, Senhor. Então é aí que eu vou mexer. A dor é aí? Então é aí que eu vou mexer. É aí, é este lugar que eu vou mexer. Olha com o verso de número... Quem está comigo? Verso 13. Pula o verso 13 para nós já orarmos. Deus vai te curar nessa manhã. Então chegaram os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te, e ficarás. Ele só está dizendo para você mergulhar. Uma vez eu preguei algumas vezes já preguei, sobre o texto de Ezequiel. E disse: quando Deus o convida, e quando chega um momento que ele já não tem mais como andar, tem que ser a nado. E eu disse essa frase e digo para você: esse é o momento que nós perdemos o controle do andar. É o mergulhar. O mergulhar representa o quê? Que eu não tenho total controle no que eu penso em ter. Mesmo que eu seja uma pessoa que saiba nadar bem, mergulhar bem. Mas Deus está dizendo assim: agora você precisa... tudo, diga tudo. Vamos usar aqui um termo que Naamã só tivesse a lepra, que só tivesse nas suas pernas. Amém? Se a lepra fosse só na perna, então Deus podia falar assim: então você põe uma das pernas, vamos supor que fosse a esquerda, você mergulha a esquerda 7 vezes e saia. Podia ser assim? Podia ou não? Mas Deus não quer assim. Deus quer que nós mergulhamos tudo. É tudo. Pastor, é essa dorzinha aqui? Não, deixa ela aqui de ladinho, porque ela é meio que de estimação minha. De momento em tempo, o Senhor sabe que eu tenho que falar sobre ela. Não, Deus quer que você mergulhe a 7, mas é tudo, é por completo. É o mergulhar por completo, é na totalidade. Não é somente parcial, eu vou só onde dói. Não, Ele quer que você mergulhe tudo. Faça isso, Naamã, porque se você fizer isso, você vai ser... Você quer ser curado? Às vezes eu tenho dúvida. Eu sei que você diz amém, eu sei que glória a Deus por isso, mas às vezes eu tenho dúvida. Porque a sua ação vai ter a resposta de Deus na sua vida. Porque o que você está precisando é só tomar um passo. E o passo que vai lhe custar tudo, mas vai te sarar tudo. O passo que você vai dar vai trazer renovo na sua vida, por total. Por total. E eu quero dizer aqui algo aqui, e eu vou encerrar dizendo algo. Este homem foi curado? Foi ou não? Mas por que ele foi curado? Diga por quê? Porque ele foi até o fim. Foi. Lembra, eu falei isso aqui, já contei umas vezes. Aí, Isaac, a gente cortava, né? Além de quebrar, cortava muito. Que a última vez que eu lembro do corte, né, assim, mais grave que eu tive foi num pé. E pé de moleque não de comer, mas o pé de jovem, de criança. O pé de moleque chutando bola, aquele pé, né? Eu não era dessa cor, eu era escurinho, assim, igual os irmãos que eu estou vendo agora, escurinho. De sol, de andar na rua. Quando eu chego lá, no hospital, meu pé está sujo. Mais sujo. Eu não gostava de andar descalço não, mas sujo que está jogando lá na rua. E onde eu morava era na altura em São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo, mas tinha uma altura lá que era barro. E esse lugar que eu cortei o pé era um limpa-barro. Não sei se você já viu isso. Já viu limpa-barro? Em porta de estabelecimento? Se você viu, porque já faz muito tempo que isso aqui existia. Era um ferro, assim, um ferro tipo como uma trave de gol. Só que ela servia para quê? Você entrava na porta do estabelecimento, você limpava os seus pés assim, ó. Tirava todo o barro. Só que aí eu estou brincando, já errei, chutei.
Cortei o pé em cima, bem em cima, cortou, enfiou o ferro dentro do meu pé, né? Cortou, pronto. Cheguei no hospital, o que eles têm que fazer? Tem que mergulhar, irmão. Eu contei isso aqui, né? Que eu jogo aquele negócio que espumante. Eu não sei o que é aquilo. Pega uma escova, de verdade, pega uma escova, você vai desencardir seu pé primeiro antes de costurar você. Então o processo que antecede o ponto, no meu caso, doeu mais quando foi o dado ponto. O ferimento estava aberto, mas eles não podiam fechar com ele sujo, de terra. Eles jogaram um produto no seu nome, que solta água oxigenada, faz espuma, pastor Pedro. Espuma, meu está aberto. Sabe quando você... Não vou falar isso também não. Você já fritou salsicha na frigideira? E fez um talhozinho nele assim, vai dizer, estava desse jeito, meu pé, aberto. Ele faz assim, aí jogou lá dentro, eu espumando, segurando meu pé, era criança, segurando, tem que lavar. E aí vieram com uma escovinha, esfregar. Falei, eu vou morrer. Na hora do ponto, já tinha sofrido tanto antes, que o ponto já era o de menos. Mas é necessário tocar em algo que eu não gosto. Mas é para quê? Hoje eu olho para cá, sinto dor? Não. Eu olho para o meu pé, não sinto dor nenhuma. Mas eu senti dor lá atrás, para quê? Para depois ser curado, restaurado, a ferida fechar e cicatrizar. Agora, se fecha a ferida com sujeira, o que acontece? Contaminação, pode piorar, pode ser algo mais agravante. E acontece isso com algumas pessoas, que elas tentam dar um jeitinho, e o jeitinho é um jeitinho antigo. Eu vou estancar o sangue tacando o açúcar. Aí piora, quando você chega lá tem que lavar. Vou estancar a ferida com café. As formas antigas que faziam antigamente, né? Mas depois é pior. Não estanca, mas está um pouquinho, sei lá, porque segura, sei lá. Mas depois você vai ter que mexer na mesma. O que Deus está falando conosco nessa manhã? Até quando você vai deixar dando um jeitinho na sua vida? Jeitinhos você está dando há anos. Dá um jeitinho ali, pastor. Não toca nesse assunto, não vou falar que isso, eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso. Você está assim agora, como você está? Como Naamã. Como Naamã estava? Leproso. Alguém sabia? Mas deixava de ter lepra, porque ninguém sabia. Só a família dele. Na intimidade te conhecem. Quem está perto de você sabe quem você é. Mas Deus, Ele só quer que você seja curado. É simples como, mas muitas pessoas não querem ser curadas. Por que você diz que não quer, pastor? Porque elas não permitem Deus pegar a escovinha, dar uma lavada nessa sujeira aí. Agora pegar, cicatrizar, vamos cicatrizar, vamos fechar essa ferida, que está há anos abertas aí, muito tempo, vamos fechar ela, vamos fechar. Vamos tratar esse assunto hoje? Vamos tratar esse assunto? Olha o verso de número 14, se coloca em pé comigo. Se coloca em pé. Naamã desceu, diga, eu vou descer. É necessário. Eu disse à minha esposa ontem, a pastora Suzana disse, às vezes é necessário a gente dar 2 passos para trás, para avançar 10 para frente. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa recuar para avançar. Parece loucura, não parece? Sim ou não? Se você já teve estilingue, como que chama aqui em Portugal, estilingue? Que negócio de tiro assim, ó. Como é que chama? Mata passarinho. Fisga não, né? É isso aí. Estilingue. Como a pedra vai atingir o seu alvo? Com maior distância, tem que puxar? Eu arrumei uma confusão com um jovenzinho, ele pegou um estilingue para me dar uma estilingada. Só que ele colocou uma bolinha de aço no estilingue. Foi, se ele acertar, ele vai me acabar comigo. E não acertou porque eu consegui pegar o estilingue da mão dele. Então às vezes é necessário a gente voltar, porque o sentido que a gente tem agora parece que eu estou voltando para trás. Não, você não está voltando para trás. Você está somente
Isso aqui, talvez na cabeça de Naamã, eu vou me humilhar agora? Isso aqui é humilhação, pastor. Não é não, irmão. Você está enganado. Isso aqui é o processo da sua cura. Isso aqui somente passa pelo processo da sua... Quem quer ser curado? Aí ele mergulha 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a carne dele tornou-se como um menino. E ele ficou... O melhor da restauração na mão de Deus, que a gente fica até melhor do que antes. Pastor, eu queria ser como antes. Antes de eu ser ferido, eu era uma pessoa. Eu queria ser como antes. Você não vai ser como antes. Você vai ser melhor do que antes. Porque é o texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. O seu casamento não vai ser como antes, vai ser melhor do que antes. O seu ministério não vai ser como antes, nunca mais vai ser como antes, vai ser melhor do que era antes. Vão louvar? Pode subir. Vamos mergulhar nessa manhã? Você não está muito empolgada, mas eu não quero a sua empolgação para mim ver. Eu preciso que você entenda essa mensagem que é para nós hoje. E como eu uso ela hoje? Essa semana. Eu compartilhei na sexta-feira, eu partilho aqui rapidinho enquanto eles se preparam. Tinha uma pessoa que... Eu não guardava mais mágoa, não guardava mais dessa pessoa não. Mas no começo eu fiquei um pouco... Passou a mágoa, passou. Já passou um tempo. Porque o tempo também, ele passou. O tempo por si cura, não. Porque eu deixei ser curado, não é o tempo por si cura. Não é só por algum momento passou o tempo, não. Eu deixei que fosse curado, pronto. Está resolvido, vamos embora. Vida que segue. Deus falou comigo assim, manda mensagem para ele essa semana. Eu nem questionei Deus 2 vezes. Não, nenhuma. Ele falou uma vez, tá bom. Fulano, tá tudo bem? Olha, fiquei sabendo que Deus presenteou vocês com um filho. Parabéns. Há 2 semanas atrás eu fiquei sabendo que eles tinham precisado com um filho. Eu tive a confirmação semana passada, eu mandei mensagem a essa pessoa. Sabe qual foi a reação dela? Sabe qual foi? Primeiro, antes de mandar um áudio, mandou a foto da filha dele. Coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, que linda, né? E ele mandou um áudio, passou, obrigado por ter lembrado de mim. E eu fiquei pensando assim, eu não estou enfermo, mas talvez ele precisava dessa palavra. E ver que eu não estou doente. E talvez ele esteja pensando que eu tenho ou alguém tem alguma coisa contra ele. Se alguém tem, eu não tenho. Então, mandou vários áudios. Agora, você sabe que eu, se fosse a minha escolha, eu não ofereci. Sabe o que eu gostaria, assim, hoje, diante do altar? Que ele fala assim, pastor, eu queria levar meu filho para apresentar o Senhor. Você apresenta? Isso seria uma das maiores conquistas da minha vida. Se ele vai fazer, eu não ia me oferecer a fazer isso. Eu não ia. Traz seu filho aqui que eu vou apresentar o Senhor. Não vou fazer isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou curado. Enquanto a pessoa está a vida como está. Mas eu entendi que no processo da cura vai exigir muito mais da gente. Mas o resultado final, eu vou falar mais uma vez, o resultado final será muito bom. Deus vai te curar nessa manhã. Mas só se você quiser. Você vai deixar as percas, as traições para trás e viver o plano de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Deixa só a luz do meio acesa. Deixa o povo desligar um pouquinho. Fazendo um favor, Natália. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança.
Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.